Para essa espessura de fio, eu estou usando a agulha número 6, tá? Eu te aconselho também a ter uma fita métrica, porque como a gente vai trabalhar, eu fiz teste com outros fios, eu acho legal a gente trabalhar por metragem, tá bom? Então, vamos lá. Então, pra você que nunca pegou na agulha, a gente vai trabalhar com pontos básicos do crochê, que é ponto baixo, tá bom? Então, fica tranquila, se ficar com dúvida, volta o vídeo e até você conseguir. Então, a gente vai começar com o nó inicial, tá? Tô segurando aqui o fio, eu vou inserir a minha agulha e girar. Girei, seguro aqui esse nozinho que eu fiz, dou uma laçada e puxo pra fora. Esse é a primeira correntinha que a gente faz, tá bom? Com essa correntinha, nós vamos fazer mais 16 correntinhas, tá? Essa quantidade de correntinhas eu estou usando para fio de malha, que é um fio que tem uma espessura maior, tá? Dá uma proporção maior pro fio. Se for o fio premium, você vai fazer 19 correntinhas, tá bom? E se for náutico, você vai fazer 21 correntinhas, para que sua bolsa fique num tamanho padrão. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai fazer 17 correntinhas. Então, a gente fez mais uma e vai fazer... Fez uma e vai fazer mais 16. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 correntinhas. Beleza? Desculpa, mais uma, né, que são 17. 17 correntinhas, tá? A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar o nosso trabalho e a gente vai fazer para cada ponto de base, ou seja, para cada correntinha dessa, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, vamos lá. A gente vai pular, né, esse ponto que a gente fez aqui, que é o que... a laçada que tá na agulha, e vamos para a próxima casinha. Então, a gente vai inserir aqui, ó. Inserir, vou pescar o fio lá atrás, subo e pesco novamente. Fiz um ponto baixo. Vou repetir. Insiro a agulha, pesco o fio lá atrás, puxo pra frente, dou mais uma laçada e fecho. Faço outro ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo um ponto baixo para cada ponto da base da nossa bolsa, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que é importante, como a gente trabalha com fio de malha, seja residual ou premium, a gente sempre tem que ajustar o nosso trabalho, tá? E se atentar para que os pontos fiquem uniformes, beleza? É importante também, na hora que você for escolher a sua agulha, se você tiver o seu ponto muito apertado, você pode escolher uma agulha 6,5, 7. Se o seu ponto for um ponto ok, você pode usar a agulha número 6 mesmo. O importante é que não fique buraco e não fique um ponto disforme, beleza? Então, vamos seguir. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base aqui dessas correntinhas, pra gente fazer a nossa primeira carreira para subirmos a bolsa. É muito fácil. Aqui. Fizemos a primeira carreira, a gente vai virar pro lado esquerdo. A gente vai dar um ponto de subida. E agora, nós vamos inserir a nossa agulha no centro. Vou exemplificar aqui com a agulha menor. Ó, a gente vai inserir o ponto aqui, ó. Tá vendo? De cima pra baixo. A gente vai pegar uma perninha só, que é a perninha de trás, tá bom? Então, a gente pula um, né? E vamos fazer na alcinha de trás, tá vendo? Ó.
vai fazer o ponto baixo mesmo, porém, só usando uma alcinha. Inseriu, deu a laçada, deu a altura, puxou novamente, fechou. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Por toda a nossa carreira. Agora, a gente vai seguir assim. Fazendo um ponto baixo, usando apenas a alcinha de trás da nossa carreira para fazer o nosso trabalho, porque aí ele vai dar esse relevo aqui na sua peça. Então, vamos seguir. Fazer até o final da carreira com vocês. Cheguei aqui no final, ó, lembrando também que é importante, ó, sempre fica um Vzinho, tá vendo? Esse Vzinho é um ponto. Então, você não pode esquecer dele, tá? Tem que fazer o ponto aqui, usando só essa argolinha de trás. Vou inserir a agulha aqui, dou uma laçada e insiro novamente, pesco o fio e fecho o meu ponto. Assim, a gente fez a nossa segunda carreira, tá bom? Virou, deu ponto de subida e vamos lá pra próxima. E assim a gente vai fazendo até a gente chegar à altura que a gente acha necessário. Eu aqui vou mostrar pra vocês, ó, eu tenho um trabalho que já está pronto, eu vou medir pra gente ter uma noção. Ficou com 36 centímetros e meio a extensão da base da minha bolsa, tá? E aí, feito essa extensão, vou até aumentar aqui pra vocês verem, ó. 36 centímetros, tá bom? 36 de altura e 18 de largura. Fiz a minha primeira base, terminei ela, agora a gente faz a parte do laço. Como que vai funcionar a parte do laço? Da mesmíssima forma que a gente começou aqui o nosso trabalho. Vamos começar com 17 correntinhas, fazendo os nossos pontos baixos e depois pegando o ponto lá, só uma alcinha, a alcinha de trás e fazendo o nosso laço, na verdade, a base do laço, né? Então, a base do laço, ela vai ficar com a mesma largura, né? 17, 18 centímetros. E de altura, ela vai ficar com 10 centímetros, tá? Então, essa vai ser a base para fazermos o laço. E aí, como que a gente vai fazer esse laço? Vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Para o laço, base pronta do laço, agora a gente só vai subir aqui essas duas carreiras centrais e segurar, fazer no centro, né? Ver aonde tá o centro aí pra você. Se você achar por bem medir, beleza. Caso não, como eu já tenho mais ou menos uma ideia de onde é o centro aqui do meu laço, então eu já faço dessa forma, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar de 80 centímetros a 1 metro de fio para poder enrolar e fazer esse detalhe aqui do nosso laço. Então, vamos lá. Ó, a gente sabe que o fio de malha, ele vem com essa parte aqui, que ela é uma parte que enrola o fio, né? Então, essa parte aqui, a gente põe ela pra trás. E fica com essa parte aqui lisa pra fazer um bom acabamento, tá bom? Então, essa ponta, a gente também coloca lá pra trás, porque depois a gente vai amarrar, tá? Não tem segredo, não precisa ficar apertando, não precisa nada disso,
tá bom? É segurar com firmeza. Então, a gente põe uma parte do fio lá pra trás e vamos começar a dar as voltas. Eu vou bem devagar, ajustando para que essa parte do central do fio, ela fique para baixo, tá? E essa parte aqui mais uniforme fique para cima. Então, eu vou lá, seguro com firmeza e vou dando voltas. É muito fácil também. Ó, é importante, esse fio vai ficar aqui solto, mas a gente vai colocar ele lá pra trás, tá? Importante também a gente dar uma olhada se o fio ele não tá com a parte que é pra ficar do avesso pra frente, e a gente vai ajustando. Colocando aqui, ó, o fio pra formar essa parte do centro do nosso laço. Olha como já vai se formando, tá vendo? Se atentem também, se caso você vê que um lado tem mais fio do que o outro, vai ajustando. E nunca coloca o fio dessa forma aqui, ó, aqui. Esse trançado você pode fazer na parte de trás, mas da frente não. Porque essa parte de trás vai ser a parte que vai ser costurada na bolsa, né? Então, a gente faz dessa forma. E não precisa apertar muito, tá? Fiquem de olho. Pra que essa parte da emenda do fio não apareça. E aí, aqui, ó, eu vou dar a minha última volta. Dei minha última volta, seguro o fio aqui, ó. Eu vou amarrar. Eu amarro, eu vou, dependendo como for, se tiver muito fio ou não, eu costumo colar. Mas eu deixo um nó de firmeza aqui no meu laço, tá? Até para que ele dê um bom acabamento e uma firmeza no seu laço. Na hora que a gente for costurar, ó, ele vai ficar bem aberto, olha que lindo. Aí, aqui atrás, o que eu vou fazer? Vou colocar esse fio aqui por dentro. Ah, Eli, mas ninguém vê. Se você quiser colar assim, aplicar dessa forma, beleza. Mas eu gosto de esconder essas pontinhas pra ficar um trabalho com um acabamento bem legal, tá bom? Então, eu escondo as pontinhas aqui. Eu coloco um pinguinho de cola. Pinguinho de cola. Levanto pra cima, né? Coloco lá, seguro, a mesma coisa do outro lado. Para o trabalho ficar firme, né? E ser uma bolsa durável também. Tirei, ó. Ficou aparecendo só esse nozinho aqui. Só que esse nozinho vai pra trás da bolsa. Que vai aparecer isso daqui, ó. Essa belezura. E aí, feito o laço, eu gosto de fazer o laço, fazer os arremates do laço, a base, os arremates da base, pra depois a gente começar a nossa costura, tá? Então, aqui eu já tenho uma bolsa que ela já tá praticamente pronta, só a gente fazendo as laterais para poder fazer a costura. E é isso que eu quero que você aprenda agora, tá bom? E aí, por último, a gente vai fazer a alça e aplicar. Então, vamos lá. Para fazermos a costura, eu viro a bolsa do lado do avesso, tá? Então, se existe alguma emenda que você precise fazer, ó, eu vou mostrar para vocês essa emenda aqui, ó. Porque o fio residual tem dessas, né? Ele tem algumas costuras que ele vem, e aí eu prefiro descosturar e fazer uma colagem pra que eu faça essa emenda e não fique algo muito aparente, tá bom? Então, a bolsa aqui agora, ó, tá costurada, eu costurei esse lado aqui, tá costurada do lado do avesso. Eu vou desvirar essa bolsa,
tá bom? Então, vamos lá, como que eu faço a costura? A costura é muito simples. Vocês estão vendo que tem o meio e um gominho, o meio e um gominho? O que eu vou fazer? Eu só vou unir essas laterais, tá? Então, como que eu faço? Eu já pego, coloco a agulha num lugar de arremate com o fio. Coloco aqui, ó. Num lugar de arremate. Deixo um pedacinho pra fora, pra gente fazer essa colagem depois, tá? E venho aqui com a agulha, ó. Vim com a agulha. Deixo ajustado. Não precisa apertar, tá? Pra que na hora que a bolsa desvirar não fique esgarçado. Mas tem que ser uma costura firme. E aqui, ó, a gente tá vendo que dentro tem 2 pontos. A gente vai unir esses 2 pontos, ó. E aqui, agora, tem os relevos dos gominhos de fora. A gente pega esses gominhos. E agora, tem os pontos de dentro. A gente insere a agulha aqui, ó, e puxa. E assim, a gente faz essa costura da lateral. A mesma coisa a gente vai fazer com a costura da aba do laço. Então, a gente vai costurar exatamente da mesma forma, tá? Eu não vou falar pra vocês, ah, gente, olha, ó, vê aí o buraquinho que vocês acharem pra costurar, porque vai ficar, não vai ficar uniforme, né? Então, para que você apresente um trabalho que fique com acabamento legal, é necessário você utilizar esses macetes, tá? Então, inseriu aqui, ó, a gente vai vir pro nosso último ponto. É legal, fez o último ponto, como eu já fiz um lado, então, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar a bolsa pra saber se eu costurei, se não tá uma costura lá em cima, outra costura lá embaixo, sabe assim? Então, ó, a costura tá uniforme, lado a lado, tá uniforme, olha. Então, agora o que eu vou fazer? Vi que tá uniforme? Venho com a agulha e vou inserir aqui entre os pontos pra fazer o arremate. É importante também inserir em lugares onde você vê que o ponto não vai ficar, a linha, na verdade, não vai ficar aparente do outro lado, né? Fez, viu que tá certinho, ó, certinho. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma gotinha de cola. Como que eu colo para não ficar para não ficar aparente? Eu levanto o ponto, ó, eu puxo assim, coloco uma gotinha lá dentro, deixo a cola absorver, o tecido absorver a cola e seguro. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó, tá vendo? Não aparece. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui. Dei uma gotinha, espero o tecido absorver a cola, corto e seguro. E aí, essa nossa costura tá pronta. Agora, a gente vai fazer a costura do laço, tá? É importante, se caso você não tiver uma noção de espaço, de centralizar o laço, use a fita métrica, tá? Meça os lados, o meio, para que você centralize e fique uniforme, tá bom? Que não fique torto. Então, aqui, a lateral vai ser a mesma coisa. A gente vai pegar e vai fazer a costura. Eu coloquei aqui esses marcadores só para que não ficasse torto, né? Na hora que a gente fosse costurar juntas, tá bom? Então, aqui é o mesmo esquema, ó. A gente vai pegar, já vou aqui pegar um espaço para arremate. Deixo um pedacinho e venho aqui costurando, ó. Lateral com lateral. Aqui dentro, ó,
Vou pegar esse ponto aqui de dentro com esse. E vou costurando, tá? Lembrando que tem que ser uma costura firme. Não pode deixar esses pontos aqui frouxo, tá? Porque senão, na hora que você for colocar alguma coisa dentro, você terminou de costurar, nossa, vai estar tudo lindo, maravilhoso. Mas a hora que você for colocar alguma coisa dentro, vai abrir. Então, é importante fazer esses pontos firmes, beleza? Ó. A gente já tá chegando aqui no final, ó, pontinha com pontinha, tá vendo? Aí, aqui, eu vou colocar de fora pra dentro, pra já a agulha sair aqui desse canto. E já inserir o fio pra poder fazer os nossos arremates. Inserir aqui, puxo. Cuidado também na hora de você puxar pra não ficar esgarçado, tá? Arruma o seu trabalho pra não ficar esgarçado ou ponto muito aberto. Dei uma gota de cola, corto, seguro. Escondo o fio, né? Que é a mesma coisa. Abro uma gotinha de cola, espero absorver, corto e seguro. E agora, a gente vai desvirar o nosso trabalho, porque esse trabalho aqui, essa costura, ela tem que ficar pra dentro. Só o do laço que ela vai ficar pra fora, mas a costura da estrutura da bolsa, ela vai ficar para dentro. Olha que gracinha. Arruma, né? Porque a gente tá falando de fio de malha, então a gente tem que arrumar. E olha que legal. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer essa alça, que você também pode fazer a bolsa sem essa alça. Pode usar essa alça pra usar lá no, junto com a corrente, a tiracolo, que também fica super legal, tá bom? Então, vamos lá ao passo a passo dessa alça da bolsa. Então, vamos lá. Para fazermos a alça, que mais uma vez eu repito, pode ser a alça que vai ficar aqui, uma alça de mão, ou você pode usar esse mesmo comprimento de alça para colocar junto com a corrente com a alça transversal, tá bom? Então, quando eu peço lá nos meus materiais para colocar a argola articulada, é uma das vantagens que você pode usar a sua alça com corrente, mas você pode tirar e usar só como uma bolsinha de segurar na mão, ou você pode usar só como uma carteira. Coloca a mão aqui, ó, e usa só como carteira, que também fica super linda, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar fazendo o nosso nó corrediço, né? Que é inserindo a agulha aqui, dando uma voltinha, segura aqui esse nozinho que você fez, dá outra laçada e puxa pra dentro. Fez um, vai fazer mais um. E aí, o que que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai voltar, a gente vai inserir a agulha aqui nesse ponto e dar a laçada e puxar pra fora. A gente vai ficar com duas laçadas na agulha. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fio e fazer uma laçada só, puxando os dois pontos. Olha aqui como vai ficar. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho e vai inserir a agulha aqui nessa alcinha que ficou. Deixa eu pôr o fio pra lá, pra vocês conseguirem ver essa alcinha aqui, ó. Meu trabalho tá assim, tá vendo? Eu vou virar o meu trabalho e vou inserir a agulha aqui. Então, eu já tenho aqui uma laçada e vou inserir a agulha aqui, ficando com duas laçadas. Aí, eu pesco o fio novamente e puxo uma
E agora, pesco de novo, puxo 2. Vou virar o meu trabalho. Vocês estão vendo que ficou 2 gominhos aqui? Agora, eu vou inserir nesses 2 gominhos, dou a laçada e puxo. Olha. Agora, eu dou outra laçada, puxo 2. A gente vira pro lado esquerdo e você vê aqui 2 gominhos. Então, você sempre vai inserir a agulha, vai ficar com 3 laçadas, deu uma laçada na agulha para puxar o fio, vai pescar 2 e vai ficar com 2. Aí, você vai pescar novamente, ficou com 2. Virou o trabalho? Tem os 2 lá, os 2 gominhos? Pesca eles, tira, fica com 2. E depois, mais 2. E assim, a gente vai virando o trabalho, inserindo a agulha, dando uma laçada, pescou 2. Ficou com 2, dou mais uma laçada e pesquei os outros 2. E aí, vai formando esse ponto fantasia lindo que ele vai servir como alça da sua bolsa. Ele pode também, caso você use essa criatividade, como colar, como cinto. Então, você vai usar a sua imaginação para aplicar esse ponto, essa trama aonde você desejar, beleza? E aí, a gente vai fazendo isso durante uns 10 centímetros. Vou pegar aqui pra vocês verem, eu acho que é mais. Ó, já tem um pronto aqui. Tá vendo? Eu sempre deixo uma folga de fio, porque aí a gente vai costurar, aplicar na bolsa essa quantidade, que é a quantidade ideal para uma alcinha de mão, tá? E caso você queira ela como uma almofada de ombro, se você quiser aumentar, você pode aumentar também, tá bom? Então, aqui a gente tem 23 centímetros de alça, tá? E aí, eu quero aplicar essa alça junto com vocês. Então, vamos lá aplicar a alça. Pra aplicação da alça, eu vou centralizar, né? Vou colocar aqui nesse penúltimo e nesse penúltimo. Porque aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, tem todos esses gominhos, lembra que ficou pra fora? Eu vou inserir aqui, ó. Só que ele vai inserir aqui, só que vai entrar pra dentro, né? Ele vai entrar pra dentro. Então, vou colocar dessa forma aqui, ó. Coloquei aqui no gominho, venho com a agulha aqui embaixo, por baixo, insiro a agulha aqui. Pego o fio pra levar lá pro outro lado. Ó, assim. Vendo? Da mesma forma, aqui desse outro lado. Pego o fio no penúltimo ponto. Ó. Pesco e coloco lá pra dentro. Tá vendo? Ó, veio pra cá. Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse fio todo aqui por dentro, pra poder fazer a finalização, tá bom? Então, eu vou colocar aqui por dentro e eu já volto pra gente poder fazer o arremate final. Fiz um lado, fui inserindo o fio por dentro dos pontos. Agora, eu vou fazer o outro lado com vocês, tá? Só pra gente tirar as dúvidas. Eu vou inserindo minha agulha por aqui, ó. Nesses pontos. Vai com calma. Não insere a agulha pra ficar lá do outro lado, tá? A agulha tem que ficar desse lado aqui que você tá fazendo o arremate. Eu costumo fazer assim, pra puxar o fio de uma vez só. Caso você não tenha essa habilidade, você vai ponto por ponto, ó. Você pode ir em ponto por ponto e ir puxando. E aí, o que eu faço? Eu coloco o fio aqui, viro a agulha pra baixo e puxo.
vou com calma, claro, né? E puxo, ó, tá vendo? É importante também a gente sempre olhar do outro lado pra saber se foi o fio, que senão teve folga aqui, né, na hora de colocar a alça. Colocou aqui, o que que a gente faz? Dá uma olhada pra ver realmente se tá seguro, se tá tudo firme, tudo no lugar. E a gente vai dar um nozinho. Normalmente, eu faço assim. Ou eu dou o nó, ou eu já colo aqui mesmo. Só que como a gente tá falando de alça, e é uma alça em crochê, que ela vai fazer a sustentação da sua bolsa. Claro que aqui é uma bolsa que vai caber o seu celular, vai caber, ó, cabe o seu celular aqui, cabe sua carteira, então não vai ser algo de muito peso, mas mesmo assim eu acho válido a gente dar um nozinho, tá bom? Então, a gente vai dar esse nozinho aqui, cuidado para não ficar muito apertado, tá? E desconfigurar o seu trabalho, você aperta, deixa bem firme aqui. E aí, o que que eu faço com essa ponta de fio? Eu volto ela pra dentro novamente. Coloco aqui, ó, pelo menos em 3 pontos de cada lado, porque aí a gente vai fazer o arremate pra poder colar. E poder disfarçar aqui esse nó. Da mesma forma, a gente vai fazer desse lado. Pegou 3 pontinhos e vai pegar o fio e puxar. Puxa, ajusta, ó, pra não ficar mostra, né? Agora, a gente vai colar. Puxou lá, coloca uma gota. Gente, é uma gota mesmo, tá? Não precisa colocar muita cola, tá bom? É uma cola que você vai usar pra... Tem essas colas universais, tem cola específica pra tecido, eu uso específica pra tecido, tá? Colou, viu, ó, e tá imperceptível, tá vendo? Fica totalmente imperceptível. Você não vai ver que tem uma emenda aqui. E aí, tá pronta a sua bolsa. Agora, é só você colocar o fecho. Vamos colocar corrente pra ver como que vai ficar? Como o fecho vai ficar imperceptível, a gente coloca corrente pra gente ter uma noção da beleza desta bolsa. Coloco as correntes aqui na argola. E coloco a argola nas laterais. Aí, aqui fica muito a seu critério, tá? Tem gente que gosta de colocar aqui em cima, eu gosto de colocar mesmo na lateral. Eu abro a bolsa, abro aqui a argola, seguro e coloco aqui, ó, na lateral. Em cima também fica legal, dá um charme diferente. Cuidado, ó, pra olhar o fio aonde você tá colocando, pra não rasgar. Opa. Pronto, foi. Desse lado. E agora, segurei a argola desse lado. Agora, é só colocar o botão e a etiqueta, caso você tenha, e tá pronta a sua bolsa. Lindíssima! Você também pode usar, mais uma vez eu digo, sem a alça, tá? Essa bolsa aqui, eu fiz ela com fio náutico pra testar também, pra saber a quantidade de pontos. Já tá com a minha etiqueta. Olha que linda que ficou. E essa daqui eu quero usar assim, ó, como carteira de mão. Porque eu achei a cor assim, eu sou suspeita em falar de lilás, de tons de roxo, né? Acho belíssima, tá? Essa daqui, que ficou num tom terracota, essa daqui foi feita com fio de malha premium, tá? Se vocês quiserem a referência, na verdade, eu vou colocar a referência, essa referência aqui na descrição pra vocês, caso vocês queiram a cor
da mesma cor aí eu coloco, tá? E o fio de malha sustentável, que é da Conceitual Fios, que olha esse tom de marsala, de borgonha, você que escolhe, mas olha que tom lindo, que cor maravilhosa. Eu quero fazer uma bolsa dessa preta pra mim. Bom, espero que você tenha gostado. Se você for reproduzir sua bolsa, por favor, me marque @crocheli_moderno para eu saber que você fez e lá enaltecer seu trabalho. Bye!